Olá, eu sou o professor José Leôncio. Eu vou explicar esse exercício aqui que trata de assimetria e curtose, tá? O exercício da aula de hoje, da segunda parte. Eu já coloquei aqui no Excel, eu vou estar trabalhando com o Excel para a gente ganhar tempo. Então aqui está pedindo para classificar essa amostra. Ó, isso aqui é uma amostra, tá? Qual é a importância de eu saber que é uma amostra? É que na hora que for calcular a variância, vai ter na fórmula aquele -1 lá embaixo, tá bom? Quando a população não tem o -1. Então vamos lá, classifique quanto à assimetria a distribuição ao lado segundo o coeficiente de Bowley, que nós temos o coeficiente de Pearson, né, que usa a média, a mediana, o desvio padrão, a média, a moda do desvio padrão, e temos esse do Bowley, que usa os quartis e a mediana. Aliás, mediana também é quartil, então ele usa Q3, Q2 e Q1. Tá? Eu coloquei aqui a fórmula dele, ó, essa fórmula aqui. Tá? Tá aqui, ó, eu tinha anotado aqui o coeficiente de Bowley. Vê que aqui usa o quartil 3, o quartil 1 e o quartil 2, porque mediana é quartil 2. Tá? Então, nós vamos ter que calcular o quartil 1, quartil 2, quartil 3 para substituir nessa fórmula. Tá? Então, vamos lá. Eu já passei essa tabela aqui para o Excel. Vou só aumentar um pouquinho para vocês terem uma visualização melhor dessa tabela, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Como nós temos 33, imagine que isso aqui é uma fila com 33 pessoas. Então, eu já vou achar aqui o quartil 2, tá? Que eu vou chamar de Q2. O Q2, ele tá... Como eu tenho 33 pessoas na fila, quando eu tenho um número ímpar de pessoas numa fila, lá no centro da fila tem uma só pessoa, tá? Tem uma formulinha para achar a posição do quartil. Eu coloquei aqui, ó. Quando eu tenho um número ímpar de pessoas, eu vou colocar o total de pessoas mais 1, tá vendo aqui, ó? O total de pessoas, que é o N, mais 1, e dividir por 4. E aí eu multiplico por esse K. Esse K é o quartil. Se eu quiser quartil 1, o K é 1. Se eu quiser quartil 2, o K é 2. Se eu quiser quartil 3, o K é 3, tá? Então eu vou fazer essa continha aqui para descobrir a posição do quartil 1, do quartil 2 e do quartil 3. Ó, vamos fazer aqui. Eu ia fazer pela mediana, que também dá para fazer de cabeça. Mas eu vou fazer logo o quartil 1 aqui. Quartil 2 aqui. E o quartil 3 aqui. Ok? Eu preciso calcular esses quartis para substituir nessa fórmula. Olha só. Usando essa formulinha aqui da posição do quartil 1, o K vai ser 1. Tá? E o N é o total de pessoas. Como tem 33, então vai ser 33 mais 1 sobre 4. Tá? Então, esse quartil 1, a posição dele, isso aqui eu estou achando a posição, tá? Posição do Q1. Você faz assim, ó. Você pega 1, porque aquele K é 1, vezes o 33 mais 1, dividido por 4, tá? Quanto que é isso? 33 mais 1 é 34. 34 dividido por 4. Então, vai dar 34 dividido por 4. Quanto que dá isso? 34 dividido por 4 é 8,5. Ou seja, o quartil 1, ele está entre o oitavo elemento e... Ele está entre o oitavo e o nono elemento. Ok? Agora vamos ver a posição do quartil 2. Vou só substituir aqui, ó. Trabalhar com Excel é bom que te ajuda a ganhar tempo. Quartil 2, aqui vai ser um 2, ó. No lugar do 1 é 2 agora. E faço a mesma conta. Então vai ser 2 vezes
34 sobre 4, ou seja, 2 vezes 8,5. 2 vezes 8,5 é igual a 17. Então, é o cara da posição 17. Tudo bem? Agora vamos fazer o Q3. O Q3, a posição do Q3 vai ser o quê? Vai ser tudo isso multiplicado por 3. Ó. Vou copiar tudo de novo. Só que ali vai ter um 3 na frente. Então vai ser 3 vezes 34 sobre 4. Ou seja, 3 vezes 8,5. Tá? Quanto que dá 3 vezes 8,5? 3 vezes 8, 24, mais 1,5 dá 25,5. Então, ele está entre o 25º e o 26º elementos. Tá certo? Então, vamos identificar lá na tabela. Eu vou fazer a frequência acumulada aqui, ó, para a gente saber. A primeira linha tem um cara só. Com mais a segunda, ó, 1 mais 7 dá quanto? 1 mais 7, anota aqui, 8. 1 mais 7 mais 10 dá 18. Então, as 3 linhas têm 18. Agora, somando as 4 linhas, ó, 1 mais 7 mais 10 mais 10 dá 28. Tá? Ou você vai pegando esse último valor e acrescentando esse aqui, ó, 28 mais 2 dá 30. 30 mais 2, ó, 30 mais 2, 32. E aqui, ó, 1 mais 32, 33. Ok? Bom, eu fiz essa coluna para a gente saber onde que está o cara da posição, que está entre o 8º e o 9º elemento. Ó. O 8º elemento é o último dessa linha. Tá vendo? Tá certo? Na primeira linha só tem um cara, que é a nota 5, que é o número 5. Aqui tem 8. Aliás, na segunda tem 7. Então já dá 8 elementos aqui. Mas ele está entre o 8º e o 9º. Então, quem é o 8º elemento? O 8º elemento é o 6 e o 9º já é o 7. Então, vai estar entre o 6 e o 7. Então, esse cara aqui é 6,5. Porque ele está entre o 6 e o 7. Concorda? Não sei se vocês entenderam isso. Eu fiz essas continhas aqui, descobri que o primeiro quartil está entre o 8º e o 9º elemento. Olha só, deixa eu só dar uma esclarecida sobre como é que funciona o quartil. É assim, ó. Eu vou fazer um exemplo aqui, eu vou apagar, tá? Vamos supor que eu tiver... Aqui eu tenho 33 caras, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. É chato de ficar fazendo isso, então eu tenho que aprender a fazer direto na tabela. Ó, se eu tenho 33, ó, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e vai embora. Quem é o cara que está no meio? O meio é a mediana, que é o Q2. Tá? Como eu tenho 33, ó, esse é o 33º. Se eu somar 33 mais 1 e dividir por 2, eu vou achar a mediana. Ó. 34 dividido por 2 dá quanto? 34 dividido por 2 dá 17. Certo? Então, a mediana está na 17ª posição. Tá? É aqui, ó, igual o Q2. Ó. Aí, se eu quiser o quartil 1,
eu faço a mesma coisa, só que aqui eu divido por 4, tá? Porque mediana divide por 2, mas quartil divide por 4, tá? E aí você multiplica aqui pelo i, que é o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil. Mas dá para fazer isso sem fazer conta, né? Por quê? Porque se eu tenho 33 pessoas aqui na fila, deixa 17 para frente. Aliás, 16 para frente e 16 para trás, não dá 32 pessoas? Então, o cara que está no centro é o cara da posição 17, porque eu deixei 16 para trás. Então, esse seria o quartil 2, ou a mediana. Tá? Aí, se eu quiser o quartil 1, você olha para essa metade aqui, ó. Não tem 16 caras aqui, ó. Pega a mediana dessa aqui, ó. Se eu tenho 16, deixa 8 para lá, ó, 2, 4, 6, deixa 8 para cá e 8 para lá. Então, a mediana dessa primeira parte é o quartil 1, que está entre o oitavo e o nono. Ó. Então, a gente viu que está entre o oitavo e o nono, tá vendo? Aí, essa segunda parte também tem 16, só que aqui já tem 16, fica 8, 16 mais 8... Mas você faz assim, ó. Se tem 16, pega 8 aqui. 2, 4, 6, 8. Tá? Então, se até aqui tem o 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Está entre o 25º e o 26º. Está aqui também. Tá bom? Isso é só para você ter uma ideia do que é o quartil. Eu vou apagar isso aqui, tá bom? Para não poluir muito a nossa continha aqui. Bom, mas eu já sei quais são as posições, eu já calculei ali em cima, certo? Então vamos lá. O cara que está na posição entre o oitavo e o nono, nós já achamos ali na tabela, é o 6,5. Agora eu quero achar o cara da posição 17, quem é? Ora, olha para a frequência acumulada. Até aqui tem 18 e até aqui tem 8. Então, o 17º está nessa linha. E essa linha é a linha do 7. Então, é 7. Você vai dizer, ué, mas o quartil 1 é quase igual o quartil 2, mas ele não tem que estar distante um do outro? Eles estão distantes, é porque tem muita repetição de números, tá? O número 6 repetiu 7 vezes, e o número 7 repetiu 10 vezes, então, por isso que acaba sendo o mesmo número, tá? Então, aqui é 7, deixa eu anotar aqui. Aqui é 7. Aqui, esse cara está entre o 25º e o 26º. Olha só, ele está aqui nessa linha, ó, porque até aqui tem 18. Aí o 19 até o 28 está nessa linha. Então é o 8, tá? É o 8 aqui, ó. Eu pego sempre a variável de x. O 8 tem 10 caras na fila que tem a plaquinha do 8. Tá? Até o 18 é o 7. Aí do 19 até o 28 é o 8. Então, esse cara aqui é 8. Tá? Então, nós já temos o quartil 1, o quartil 2 e o quartil 3. Esse quartil 2 é a mesma que a mediana, tá? Mediana. Agora, nós já podemos calcular a simetria aqui, ó. Então, vamos calcular com esses valores. Podemos calcular o coeficiente de assimetria de Bowler. Como é que escreve Bowler, né? Assim? Não sei se é assim, deixa eu ver lá. É, com W e Y. Vamos ver como é que eu escrevi. É, com W e Y. E esse aqui, ó, vou copiar e vou jogar aqui.
Tá, então vamos lá. Vamos fazer essa conta. Aqui, ó. Então vai ficar AS é igual. Quem é o Q3? Vou colocar entre parênteses. O Q3 é 8, está lá em cima. Mais o Q1. Q1 é 6,5, está lá em cima. Menos o dobro da mediana, que é o Q2, que é 7. Tá? Vou fechar esse parênteses, porque esse resultado eu vou dividir pela subtração do Q3 pelo Q1. Tá vendo? Q3 pelo Q1. O Q3 é 8. E o Q1 é 6,5. Tá certo? Quanto que vai dar isso? Se eu copiar isso aqui na frente, ó. Tá, vamos fazer passo a passo, vai. Ó, aqui, primeiro eu tenho que multiplicar, tá? 2 vezes 7, 14. Então vai ficar 8 mais 6,5 menos 14, tá? Dividido, lá embaixo eu posso subtrair, tá? 8 menos 6,5 dá 1,5, tá certo? Aqui, ó, eu fiz 8 mais 6,5 mais 14, 8 mais 6,5 menos 14. E embaixo tem 8 menos 6,5, dá 1,5. Quanto que dá isso? Em cima vai ficar 8 mais 6, dá 14,5 menos 14. Então vai ficar 0,5 dividido por 1,5. Vai dar 1/3 isso aí, né? Ou 0,333. Ó, 8 mais 6,5 dá 14,5. Menos 14 dá meio. Meio dividido por 1,5. Meio dividido por 1,5, se eu fizer, é a mesma coisa que 5 dividido por 15. Ou seja, é 1/3. Ou seja, 0,333 infinito. Tá certo? Então, esse é o coeficiente de assimetria. E se a gente analisar isso aqui, a gente vai falar se é forte, se é fraco. Eu não sei se eu peguei essa classificação aqui. Não, eu só peguei da kurtose. Esse aqui também poderia ser usado para calcular o coeficiente de assimetria, tá? Mas só que aqui ele queria esse, tá? Eu usasse esse aqui. Aí esse índice aqui, ele, se eu não me engano, depois a gente analisa isso aqui, tá? Porque deu positiva, assimetria positiva, tá? E ele deu um número baixo, perto de 0, então é fraca, tá? Uma simetria fraca. Agora nós vamos calcular a kurtose. A kurtose é o achatamento da curva. A assimetria tem a ver com a horizontal. O gráfico tem um braço mais esticado que o outro, e esse está esticado para o lado direito porque a assimetria é positiva. Aqui nós vamos analisar o achatamento da curva normal, se ela é muito apontada ou muito achatada igual um prato, tá? Então agora nós vamos precisar calcular aqui o que, ó? Nós vamos calcular os desvios, tá vendo os desvios aqui, ó? O valor menos a média, tá? Elevar a quarta potência, multiplicar pelo FI e somar tudo isso aqui. Pegar a somatória, nós vamos criar uma coluna para isso aqui, tá? Essa coluna aqui já tem, essa é o 33, é o somatório do FI. Tá? E nós precisamos também calcular o desvio padrão. Mas isso aqui em cima já vai nos ajudar a calcular o desvio padrão, tá? Então eu vou criar uma coluna aqui, ó, vou chamar isso de DI, tá? E o DI é isso que está aqui dentro, é a diferença entre a média e cada um dos valores xi, lembra? Eu vou colocar aqui, ó. É que eu não consigo escrever aqui. Vou colocar DI mesmo, tá? Bom, mas primeiro eu tenho que calcular a média.
para calcular a média, eu tenho que calcular a soma das 33 notas aqui. E aqui a nota 5 só tem uma vez. Então, eu vou fazer uma coluna do FI, XI. Tá certo? FI, XI. Bom, acho que eu vou parar aqui. E aí eu vou fazer um outro vídeo e calculo esse K, tá bom? Então eu vou parar aqui.